Boa noite. É com satisfação que hoje o Café Literário da Psicanalítica irá abordar a obra O Velho Mar, de Ernest Hemingway, um livro de rara beleza, um emblema da pequenez do homem frente à natureza. E para enriquecer a nossa discussão, hoje contaremos com a presença da professora Rejane Pivetta, doutora em Teoria Literária pela PUC, e professora de Literatura Brasileira do Instituto de Letras da URGS, e da doutora Ângela Plas, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Cada uma terá 20 minutos para expor suas considerações e depois abriremos a discussão para todos. Então, com a palavra, a professora Rejane Pivetta. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite à Sociedade Psicanalítica, essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a obra do Hemingway. Não sei se é necessário a gente fazer uma pequena apresentação do autor e uma síntese da obra. Talvez seja útil até pelas relações que a biografia, a vida do Hemingway estabelece com a sua própria obra. Então, rapidamente, o Hemingway é um autor norte-americano, nasceu em 1899, morreu em 1961. Muito jovem, ele vai para a Europa, ele quer entrar no exército, para servir na Primeira Guerra Mundial, mas não consegue uma vaga porque tem um problema de visão, mas consegue ser o motorista da ambulância da Cruz Vermelha. Se apaixona por uma enfermeira. Essa história vai inspirar, ele escreveu uma das suas obras de sucesso em 29, que é o Adeus às Armas. Ele é ferido por um bombardeio, volta para os Estados Unidos, se casa e vai para a Europa, para Paris. Ele conhece escritores que estão iniciando a carreira e depois se tornam escritores muito importantes, como Ezra Pound, Scott Fitzgerald, a Gertrude Stein. Aí ele depois vai para a Espanha, ele desenvolve uma relação assim muito intensa com a Espanha, com as touradas, ele se torna um toureiro amador. Vai para a África. Estou contando isso porque é uma vida assim cheia de aventuras, do Hemingway. Ele vai para a África participar de safaris, caçadas de leões, de elefantes. Vai fazer a abertura da Guerra Civil Espanhola, vai ser correspondente da Guerra Civil Espanhola. E ele vai contar um pouco dessa história, dessa experiência dele em Por Quem os Sinos Dobram, que é uma obra de muito sucesso. No final da Segunda Guerra, ele vai para Cuba, compra um barco, se torna um pescador, e é daí que vem assim, um pouco a inspiração para ele escrever o Velho Mar. Em 53 ele ganha o prêmio Pulitzer, o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos. Em 54 ganha o Nobel de Literatura, com uma referência explícita às inovações que ele traz, principalmente na construção do foco narrativo, ao Velho Mar. Mas ele aí entra num período de decadência, doença, diabetes, hipertensão, perda de memória, problemas por causa do alcoolismo, e se suicida em 1961, por aí. Então, é uma vida assim tumultuada, intensa, cheia de aventuras. Bom, então ele escreve o Velho Mar em 52, ele publica, a obra que é escrita e publicada ainda em vida, e essa obra conta a história de um velho pescador que vai, que está 84 dias sem pescar nada, que volta sempre para casa com o barco vazio. Ele tem um menino que o ajuda na pesca, que é o Manolim, com quem ele desenvolve uma relação assim, muito intensa, muito próxima. Mas o menino deixa de trabalhar com ele porque ele está passando assim, por uma maré de muito azar. Ele vai trabalhar num barco de outros pescadores. Mas ele resolve, então, no 85º dia, ir ao mar para
pegar o seu maior peixe, né? E aí ele vai para uma região mais distante, de águas mais profundas, uma região conhecida como Corrente do Golfo, e ele fez um grande peixe, o maior peixe, né, que algum pescador já pescou em toda a vida. E ele fica lutando com aquele peixe, porque o peixe é muito maior do que o barco dele, é muito maior do que, né, ele consegue controlar, é um peixe que é indomável mesmo, né? Então, 2/3 da narrativa se passa em alto mar, né, nessa luta dele com o peixe, quando finalmente, né, ele consegue matar o peixe com um arpão e trazê-lo para próximo do barco, amarrado no barco para ele conduzir até a costa. Aparece, né, um tubarão, né, que dá uma mordida no peixe e ele tem que lutar com aquele tubarão, e aí aparece outro tubarão e ele tem que lutar com, vão aparecendo tubarões, e esses tubarões vão comendo a carne do peixe, da sua grande conquista. Quando ele chega na praia, ele só tem a carcaça do grande peixe, né, que ele havia pescado. Tá, então mais ou menos é isso, né, a história, né, é uma história assim, simples, parece uma história de pescador, né, mas ela é cheia de simbolismos, né. Bom, e aí eu tive que reler esse livro para falar, e fiquei me perguntando assim, como é que eu vou, que abordagem eu vou fazer desse livro, o que esse livro tem, né, que pontos assim, ele me toca. Então, quando eu terminei de ler essa história, eu fiquei me perguntando, de onde vem, que é por aí que eu vou, de onde vem a força, né, desse velho, tá? Esse impulso, né, esse desejo desmedido, que na verdade é isso, essa desmedida, né, essa ambição desmedida dele de se lançar ao mar, né, em busca assim, né, desse grande peixe. E por outro lado, né, que ambição é essa, né, que ambição desmedida é essa, que praticamente cega esse personagem para tudo o que existe em volta dele, né? Que faz com que ele veja todas as coisas, inclusive a identificação dele ao peixe, como uma espécie assim, de emulação dessa sua ambição narcísica, né? Por atingir assim, uma grande glória, uma grande vitória. Então é mais ou menos, né, são essas as questões assim, que eu me coloquei, né, na leitura desse livro. E aí, para abordar isso, né, eu acho que essa centralidade nesse ego, nessa força, nesse vigor, né, desse velho, vem muito da construção do foco narrativo. Eu acho que a gente tem que passar assim, por essa construção literária, né, do livro, pela dimensão trágica e ao mesmo tempo irônica desse destino aí, né, do herói. E aí no final algumas questões, alguns questionamentos assim sobre isso, né, sobre esse ego desmedido, algumas questões assim, quer dizer, existe alguma alternativa fora desse ego, assim, né, e dessa ambição inquebrantável? O livro nos aponta alguma alternativa fora disso, né? Então, mais ou menos por aí que eu vou fazer a minha leitura do livro, tá? Bom, O Velho e o Mar é uma narrativa curta, ela é possível de ser lida num só fôlego, né? O livro ele se atém apenas ao necessário, né, que é a transmissão de uma experiência ao leitor. O personagem ele faz uma escolha que determina todo o seu destino, que é a escolha por essas águas profundas e escuras, né, e uma escolha assim, por ir mais longe para, né, pegar um peixe maior de todos, né, nesse lugar, nessa região aí que é a corrente do Golfo, onde ele empreende uma jornada que vai assim, muito além, muito mais longe do que o alcançável pelo comum das pessoas, onde ninguém costumava ir, né? E onde ele não pode contar com a ajuda de mais ninguém a não ser com ele mesmo.
Então, a narrativa ela é construída em terceira pessoa, mas, no entanto, a consciência do personagem assume o primeiro plano. O narrador onisciente cede a voz e a perspectiva a Santiago, que praticamente domina todo o discurso com as suas falas, com seus pensamentos e com seus sonhos. Hemingway faz um uso hábil, né, da técnica, né, de construção do ponto de vista e do monólogo interior para dar expressão à subjetividade deste personagem. A situação narrativa ela é bem reduzida, nós temos apenas o velho e o menino Manolin como personagens atuantes. Em alto mar, que é onde a maior parte da história se passa, os peixes, os tubarões, os pássaros, eles contracenam com o velho e assumem uma dimensão de personagens. Na ação principal, que é a luta com o peixe, o foco narrativo é quase que obsessivamente construído em cima do velho, que em algumas situações se identifica com o peixe. Tá? Então, esse foco ininterrupto no protagonista, a intensidade da ação, né? Quer dizer, é uma ação grandiosa essa, né? Da luta com um peixe enorme e com, né, os tubarões. E mais, essa atenção emocional, né, que vai sempre crescendo, essa tensão vai sempre aumentando. Dizer, tudo isso confere à história um caráter dramático. No início, Hemingway apresenta o velho, o menino e o mar, né, e à medida que essa história avança, a voz do onisciente, do narrador, praticamente desaparece, torna-se apenas um meio de mostrar a ação. Essa quase eliminação do narrador no interesse da dramatização é a característica mais importante da composição do Velho e o Mar. A narração trabalha principalmente para dar ao leitor uma visão clara e objetiva da derrota dessa personagem. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Diariamente esse velho voltava com a embarcação vazia e a vela enrolada no mastro, aspas, né, uma citação, parecia a bandeira de uma derrota permanente. Bom, o sonho tem um papel fundamental na configuração desta derrota, né, que é o destino da personagem. Santiago aparece nas primeiras páginas como um sonhador. Os sonhos são configuradores tanto da personagem como da trama, né, narrativa. Ele sonha principalmente com lugares e animais que retomam experiências de quando ele era garoto. Adormeceu quase imediatamente e sonhou com a África de quando era garoto, com as extensas praias douradas e as areias brancas, tão brancas que feriam os olhos, e com os cabos que se erguiam majestosamente sobre o mar e com as enormes montanhas castanhas. Agora vivia nessas costas todas as noites e nos seus sonhos ouvia o marulhar das ondas e via os barcos dos nativos que singravam as águas. Sentia o cheiro do alcatrão e dos cabos da coberta e parecia-lhe sentir o aroma da África que a brisa da terra trazia pela manhã. Então ele sonhava com os cumes brancos das ilhas que se erguiam do mar e depois com os diferentes portos, estradas das Ilhas Canárias. Sonhava com as tempestades, não sonhava com tempestades nem com mulheres, nem também com grandes acontecimentos ou grandes peixes ou lutas ou desafios de força, nem mesmo com a sua mulher. Agora sonhava apenas com lugares e com os leões na praia. Os leões brincavam na areia como gatinhos e ele os amava, tal como amava o garoto, né? Bom, então só para mostrar assim como o sonho é uma característica importante dessa personagem, tá? Bom, o que acontece? Isso é antes dele sair para o alto mar. Quando ele está em alto mar,
não há mais, assim, os sonhos já não são mais recorrentes, não há mais espaço para o sonho, porque, afinal de contas, ele precisa estar acordado, vigilante, né, na luta contra o peixe. E o que nós temos, então, é a recordação do sonho, a memória do sonho. Mas essa recordação, essa memória que recorre ao personagem também precisa ser evitada, porque ele precisa estar muito atento àquela realidade, né, para enfrentá-la. Então, por exemplo, gostaria que ele dormisse, ele está falando isso do peixe, umas horas para que também eu pudesse dormir e sonhar com leões, pensou. Por que é que os leões serão sempre a parte mais importante dos meus sonhos e a recordação que parece ter ficado mais profunda em minha memória? Não pense mais, velho, disse. Descanse um pouco encostado à madeira do banco e não pense em coisa alguma. Então, o velho, ele tem a si mesmo como interlocutor, né? Então, na solidão completa, em que conta apenas consigo mesmo, e sob essa contingência da luta com esse inimigo grandioso, é preciso não se deixar dominar pelo sonho, pela fantasia, pois é preciso estar atento à realidade, né? De onde se encontrava, uma citação, podia ver o peixe e tinha apenas de olhar para as mãos e sentir as costas apoiadas à popa para saber que aquilo acontecera de verdade e não era um simples sonho. Certo momento, quando estava sentindo-se muito mal, quase no fim da luta, pensara que talvez se tratasse de um sonho. Agora sabia que o peixe estava de fato ali e as mãos e as costas não eram nenhum sonho. Bom, então, em alto mar, absolutamente sozinho, ele não tem notícia de nada, ele sequer pode acompanhar o campeonato de beisebol e as grandes vitórias do DiMaggio, né? Também ele não tem a ajuda do menino, embora ele desejasse muito a presença do menino ali. Então, cada vez mais nessa solidão do alto mar, né, o foco narrativo vai fechando cada vez mais sobre o velho, chegando ao ponto de chegar a ser incômodo, tá? Essa é uma leitura minha, né? Porque o fechamento desse foco narrativo anula a existência de qualquer outra personagem, e faz, né, com que a existência de outras personagens, de qualquer, né, outra personagem, inclusive o peixe, sirva apenas, né, para projetar a ambição ou o ego do velho pescador. Aí a gente pensa no tipo de relação que ele tinha com o Manolin. Pode ser, né, uma relação afetiva de avô e neto, mas incomoda um pouco a relação assim servil que esse menino tem com esse velho. Essa camaradagem, eu acho, do velho, do menino com o velho, do velho com o menino, a gente acaba descobrindo, né, que isso está muito associado ao desejo que esse velho tem, assim, do vigor e da juventude que lhe falta, né? Então esse menino é muito mais uma projeção do menino que existe nele, ou que esse velho gostaria de resgatar, né, do que propriamente um sujeito próprio, né? Então o menino parece existir também para alimentar essa ilusão de vigor do velho. É interessante notar que Santiago deixa de desejar a companhia do menino depois de ele haver matado o peixe. O que eu estou querendo construir aqui é a ideia de que o menino serve de recurso, de estímulo a essa busca do velho, né, pela pesca do grande peixe. Assim como o DiMaggio serve
né, como modelo, como exemplo de herói exitoso, né? Mas aos poucos, à medida que essa luta vai se tornando mais ferrenha em alto mar, esse velho, isso é uma aprendizagem, né? Ele vai perdendo todos esses recursos, né? Tanto esses recursos internos, que estão ligados assim, à imaginação, ao desejo, né, que o impulsionam à luta, como as próprias armas, né, que ele tem para lutar contra o peixe, contra os tubarões. O arpão, a faca, os remos, ele vai perdendo tudo, né, ao longo da luta. Então, as imagens de onde o velho tira né, o seu suprimento de inspiração, que são os sonhos, as memórias, as recordações, né, de onde ele tira a inspiração e a confiança, não ficam mais disponíveis para ele na luta desigual contra os tubarões. Tá? Então chega um ponto em que ele está absolutamente sozinho, desprovido de qualquer outro recurso ou bengala, né, e ele tem que enfrentar por conta própria, com seus parcos recursos, né? Então, é com esses poucos recursos que tem, sem se deixar levar pela ilusão do que poderia ter, que ele se põe à prova. Tá? Mas esta não é uma história de superação. Acho que se a gente lê o Velho Mar como um exemplo de superação, a gente, acho que rebaixa um pouco o sentido dessa história. É bom a gente ter em conta que a vitória do pescador sobre o peixe é uma vitória provisória, né? Por isso que não pode ser lida como assim, superação. É uma vitória provisória, dada a espiral trágica que descreve essa luta. Notemos ainda que, logo depois da captura do peixe, o velho se enche de um sentimento de culpa. Eu vou ler uns trechinhos onde isso aparece. Peixe, disse o velho, ele conversa, né? O peixe realmente vira um personagem nessa história. Eu gosto muito de você e o respeito muito, mas vou matá-lo antes do fim do dia. Depois, outro trecho. Gostaria de poder alimentar o peixe, pensou. Ele é como se fosse meu irmão, mas tenho que matá-lo e ganhar forças para fazê-lo. Depois, é um peixe enorme e tenho de dominá-lo. Graças a Deus não são tão inteligentes como nós, que o matamos, embora sejam mais nobres e mais valiosos. Depois, mas tenho de matá-lo. Vou mostrar-lhe o que um homem pode fazer e o que é capaz de aguentar. Vocês vejam como ele está sempre usando o peixe assim, para se colocar acima do peixe, superior ao peixe, né? Depois teve pena do enorme peixe que não tinha nada para comer, mas sua determinação de matá-lo jamais arrefeceu, mesmo naquele momento de compaixão. Aí agora, explicitamente a culpa. Talvez fosse um pecado ter matado o peixe. Suponho que sim, embora a carne fosse para me conservar a vida e para alimentar muita gente. Mas então tudo é pecado. Não pense no pecado, meu velho. É demasiado tarde para isso e há pessoas cujo ofício é esse. Deixe que seja eles a pensar os pecados. Você nasceu para ser um pescador, tal como o peixe nasceu para ser peixe. Bom, mas o velho, ele fica muito reflexivo, né, nessa solidão aí do alto mar, e ele está sempre revisando os seus pensamentos. Mas você não matou o peixe apenas para conservar-se vivo e o vender como alimento, pensou ele. Matou-o por orgulho e porque é um pescador. Amava o peixe quando estava vivo, afinal, ainda o ama morto. Se o ama, com certeza não foi pecado matá-lo. Ou será ainda pior? Você pensa demais, velho, disse. Mas sentiu prazer em matar o dentuço, pensou. Ele também vive dos outros peixes, como eu. Não é um peixe que se alimenta de carne estragada, nem mata por capricho, como certos tubarões fazem. É belo e nobre e não tem medo de nada mesmo.
Matei-o em legítima defesa, explicou o velho, e matei-o bem. Além disso, pensou, tudo mata tudo, de uma maneira ou de outra. Pescar mata-me, tal como me faz viver. Bom, o garoto é que me mantém na vida, pensou. Não devo ter ilusões. Bem, no entanto, o Santiago, ele é tomado de ilusões, mesmo quando quer se despir delas. Ele se apega cegamente, né, à sua conquista momentânea, olha para o peixe para garantir que verdadeiramente o pescou, que não está sendo, né, vítima de nenhuma alucinação, né, de nenhuma ilusão. Dessa forma, não percebe os movimentos do tubarão quando surge do fundo da água e nada rápido em direção ao barco. É esse ponto de vista da ilusão, né, construído pelo foco narrativo fechado nesse ego, nesse desejo do personagem, que explicita a ironia trágica do seu destino. Né? Por quê? Porque ele é capaz de reconhecer, né, que os pequenos peixes voadores e que os pássaros têm poucas chances de vitória, ele faz toda uma leitura assim, né, dos sinais do alto mar. Né? Tá. Como passa rápido, né, o tempo, assim, né? Parece que eu estou falando há 5 minutos. Tá, mas eu vou pular. Então, só para configurar assim, o que é essa ironia trágica, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele consegue perceber que os peixes pequenos, que os pássaros não têm chance nenhuma de sobrevivência, ele próprio age cegamente para provar a sua superioridade de velho pescador sobre todas as criaturas marinhas. Sabemos, no entanto, que nem o marlin, né, o peixe, nem golfinhos, nem tubarões, nem o próprio Santiago tem chance contra a única coisa duradoura, que é a corrente. Essa corrente do Golfo, essa força cósmica, né, que dirige tudo. Tá? Bom, então eu já vou aqui pulando uma parte. Tá? Então, Santiago pega um peixe gigante após 84 dias de pesca mal sucedida em alto mar, apenas para perdê-lo para os tubarões. Aí outra ironia trágica, né? Quer dizer, seu grande triunfo é reduzido a um fracasso miserável e o que ele traz para casa é apenas o esqueleto do peixe magnífico amarrado no barco. O velho luta com tubarões com uma vontade indomável e traz para casa um prêmio que é a prova do seu fracasso. Um fracasso que se converte em redenção, né, ou no reconhecimento da arrogância e da aceitação do fracasso e do castigo, o que lhe confere assim, uma dignidade de caráter. Né? Bom, a fórmula do romance é tirada da tragédia, né, mas em uma chave cristã, que consiste em transmutar a falha, a desmedida, o triunfo, em triunfo moral e espiritual. Quer dizer, Santiago sofre uma derrota vitoriosa. A condição do peixe destroçado, trazido para a terra, tem sido interpretada como uma marca da própria luta do artista no processo de escrita. É um velho pescando um peixe, mas também um grande artista no ato de escrever sobre essa luta. Nada é mais importante que o seu ofício, nada é mais amado do que sofrer em nome de uma grande obra. Ao mesmo tempo que o pescador nasceu para fisgar o seu maior peixe, o artista nasce para criar a sua maior obra. No entanto, os objetos que movem a ambição do artista e dos homens em geral são também inimigos a ser combatidos, sobretudo as ilusões que eles criam. É preciso escapar tanto da autoindulgência como da armadilha da superação. O final do romance parece mostrar isso. Depois de voltar, trazendo amarrada ao barco a carcaça do peixe que ele havia pescado, né, o peixe foi todo comido pelos tubarões, como prova da sua vitória fracassada, no outro dia essa carcaça é contemplada por um bando de turistas entre latas de cerveja, assim, alheios completamente ao drama da luta heróica do velho. Completamente, então aquela carcaça fica ali integrada ao fluxo banal da vida.
Enquanto isso, o velho na cabana continua a sonhar com leões, ou seja, entrega-se, né, ao fluxo das suas ilusões, e é essa tensão que o romance, dá forma, né? Quer dizer, as forças, essas correntes que alimentam a luta mortal, assim, que fadada à derrota, né? A gente aqui lembra, né, que o Hemingway é muito marcado por essa experiência da guerra. E por outro lado, esse aprisionamento às ilusões, que talvez seja, ou a imaginação, que é o lugar do artista, como uma saída provisória. E agora as questões, assim, para finalizar. O Velho e o Mar revela alguma alternativa satisfatória a essa visão do fracasso? Se na ficção o personagem não triunfa, o escritor sim triunfa, mas à custa do sacrifício do peixe. O peixe precisou ser morto para a grande obra ser criada. Haveria aqui uma crítica à estética da destruição, como na arte nazista? Até que ponto esse espírito inquebrantável do personagem e seu desejo inarredável de matar o peixe em nome do triunfo pessoal decreta a falência de toda a dignidade, de toda a ética? Podemos esquecer as agressões praticadas por Santiago, como o prazer em estourar as águas vivas e a sua confessa falta de consideração pelas tartarugas, embora ele tente suprimi-las ou justificá-las? E o que podemos dizer da relação servil a que submete Manolin? Ou da imagem traumática da criança de 5 anos, quando recorda a vez em que seu corpo ficou salpicado de sangue pelas marteladas que o velho dava no peixe? E se a história fosse contada do ponto de vista do peixe, como um ser de vontades e intenções, e não apenas como objeto da compaixão humana? E se ao invés de se equiparar ao animal, vendo nele qualidades humanas, Santiago o entendesse como um outro na sua diferença? E se a sensibilidade da arte fosse conflitante com a ambição humana, o desejo de alcançar grandeza e a pretensa universalidade? Passar a palavra para a Ângela, então. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer também o convite para estar aqui hoje. E agradecer também a Regiane por ter feito um resumo do livro inicialmente. Exato, eu acho que sim. É possível. Até porque eu acho que facilita muito quando tu consegue trazer um resumo. Nem todas as pessoas leem, enfim. E realmente para a proposta que eu tenho, que eu quero apresentar aqui também, o resumo ele é bem importante, né? Então eu acho que estamos todos dentro do clima do livro nesse momento. Bom, eu penso, claro, eu tenho uma outra visão diferente da Regiane. Ela é da área da literatura, eu sou psicanalista, então o meu olhar em relação a esse livro, ele é diferente, né? E eu acho que exatamente por isso que a gente está aqui, para poder pensar de formas diferentes a respeito das questões. Eu acho que a literatura nos traz esses momentos ricos. Bom, eu vou ler o que eu vou falar para vocês, lenta e gradualmente. Se quiserem, podemos, depois a gente vai discutindo. Bom, ainda que este livro seja de uma leitura simples, são tratados temas muito complexos nele, importantes como a pequenez do homem frente às forças da natureza, as perdas ao longo da vida, a velhice, a maturidade emocional e a complexidade do psiquismo e da existência humana, entre outras coisas. Esse livro é extremamente rico, a gente pode lê-lo a partir de várias vertentes, né? Tanto que quando eu lia, eu ia para um lado, eu ia para o outro, não. Eu acho que, para mim, a minha leitura, a essência desse livro trata dessas questões. E eu vou enfatizar assim, alguns aspectos que eu entendo como assim, fundamentais.
O homem tem o poder de controlar quase tudo que está à sua volta, mas a natureza possui domínio sobre si mesma. Ainda que a gente possa alterar o curso dos rios, o espaço das matas, nem sempre a gente consegue, né? Nem mantê-las tão claramente, mas enfim. Não somos capazes de controlar os desastres naturais, mesmo que se consiga prevê-los através da tecnologia. Assim, nós seguimos submetidos à natureza, por mais que se tente dominá-la. Eu vou entrar na dimensão de alguns significados que eu acho que também enriquecem a nossa compreensão desse livro. O significado do mar está associado à matriz do ser, de onde começou a vida, a água. Existe uma correspondência entre o mar e as profundezas psíquicas. As regiões mais profundas do oceano são impenetráveis, onde se desenvolvem ecossistemas de difícil acesso. Assim como as energias primitivas se estabelecem na psique profunda, sem que tenhamos consciência da sua existência. Para os místicos, o mar é a sede das paixões humanas. Nele, alguns se afogam e outros conseguem cruzá-lo. O vento, ele é tido como uma força unificadora da natureza. Vento e ar em movimento, que mesmo invisível, nos afeta com diferentes sensações. A força selvagem e a autonomia da psique encontram uma correspondência na natureza animada do vento, que, independente do nosso comando, evoca um espírito livre. E aí eu acho que entra assim a minha visão, que é um pouco diferente dessa questão, e vamos depois pensar juntos, né? Então, eu vi Santiago vivendo as restrições da idade avançada, como a solidão, a perda da esposa, que aparece lá no início do livro, recursos materiais escassos, enfim. O livro, na primeira parte, enfatiza o encontro emocional do velho e do seu discípulo, Manolin. Suas sintonias no modo de pensar, remetendo, sim, a uma relação de avô e neto, onde o carinho mútuo predomina. Na narrativa de Hemingway, observamos que dentro do velho existe um jovem perseverante e determinado. E dentro do jovem existe um ser com maturidade suficiente para sentir gratidão. Essa é uma visão que eu acho que a psicanálise nos ajuda muito a entender a dimensão temporal, né? Como o tempo se mistura. O tempo não é, dentro da mente da gente, um tempo linear. Ele é um tempo de presente, de passado, de futuro, que ele vem, que ele vai, né? Bom, não sabemos muito sobre a vida pregressa do Santiago através do livro. Apenas que ele começou a trabalhar muito cedo em navios. Esteve na África, experiência da qual ele se orgulha. Tem lembranças frequentes desta experiência e também sofre pela falta que a esposa lhe faz. Tanto que, em determinado momento, ele tirou um quadro que tinha da esposa da sala da casa dele. Há um encadeamento das lembranças de Santiago ao longo da narrativa que nos embala, como no ritmo das ondas do mar. O livro inicia contando que ele vive um período isolado, com pouco interesse no mundo externo. Manolin é quem o ajuda através dos seus cuidados. Este cuidado gera mudança na postura emocional em Santiago ao longo da história. Santiago vai se recuperando, começa a sonhar com as suas memórias da juventude, revive as belezas da época, os leões brincando na praia,
as lindas areias brancas da época das suas viagens à África. Chama atenção a força da relação emocional dos dois e a experiência final de superação de um luto com a aceitação da transitoriedade das coisas do mundo. Santiago decide sair com a expectativa de um bom dia de pesca. Sente-se confiante. O apoio do menino ajudou a sua recuperação. Sai de casa muito cedo, na madrugada, vai se distanciando da terra em outro rumo, um rumo não habitual. Poderíamos pensar aqui este ser um rumo não depressivo? E ocorreu essa questão. Ele segue as andorinhas, livre como as aves, disposto a navegar conforme o vento o leva, livremente. Nesse contexto, pensa sobre a natureza e a sua lógica. A ave que voa longe da costa, um possível alimento para gavião. Relembra as memórias da África várias vezes, da juventude, das belezas vividas. Experimenta, nesse contexto, um estado de tranquilidade reflexiva. Quando sente que um peixe fisga sua isca, acompanhe esse processo com atenção, conhecimento e sabedoria. Durante a pescaria, revela-se emocionalmente perspicaz, perseverante e determinado. Ele quer recuperar seu orgulho, busca provar a si e aos outros o seu valor, seu conhecimento do mar, do vento, dos peixes, sua coragem, enfim, sua história de vida. O peixe também representa aspectos de Santiago, como bravura e autonomia. Santiago tem respeito e admiração pelo peixe e luta para pescá-lo. Coloca todas as suas energias nessa tarefa. E nessa situação, usa a sabedoria adquirida ao longo da vida, apesar da exaustão física. Em psicanálise, memória e tempo são considerados no plural. O tempo inconsciente não é o tempo que passa, é o tempo da mistura dos tempos. Num processo de luto, memórias são lembradas à exaustão em relação à pessoa, ao objeto perdido, até que esta energia amorosa seja liberada para outros objetivos. O luto também acontece em relação ao envelhecer e à passagem do tempo. E este processo, quando é elaborado, permite que a pessoa possa usufruir da vida de uma forma melhor, né? Então eu penso que aqui tem dois lutos que são vividos neste livro. O primeiro, que é o luto por essa esposa, que ele tira o quadro da sala e tudo mais, e o segundo luto é da própria velhice e a proximidade da morte. Bom, nesse livro, o mar representando a dinâmica da vida, os nascimentos, as transformações, a morte, o vento e as ondas do mar simbolizando o estado transitório da vida e os renascimentos possíveis, são símbolos da natureza resgatados por Hemingway para ilustrar, no meu entender, o processo vital. Ele reúne vários elementos simbólicos, onde se pode pensar em várias metáforas, em uma história complexa sobre a arte de viver. Assim, viver o presente na sua plenitude emocional, lidando com as perdas, o envelhecimento, as adversidades em geral, requer capacidades. Viver é lutar, viver é luta. Navegar nas ondas do ciclo vital e da transitoriedade da vida de forma tranquila e com bem-estar interno, dando novos sentidos às experiências vividas,
constituem a trama deste livro, que eu achei que foi lindamente apresentada pelo Hemingway, né? Então, assim, eu também tenho algumas frases, até, assim, algumas frases que talvez sejam as mesmas em alguns momentos, que eu dou uma leitura diferente da Rejane. Por exemplo, em algum momento, o Hemingway, ou o Santiago, né, diz assim: por que é que os leões serão sempre a parte mais importante dos meus sonhos? E a recordação que parece ter ficado mais profundo na minha memória. É interessante, né, pensar que esses são aspectos que movem ele, são os ideais internos dele e o que o mantém vivo, capaz de usufruir da vida, né? Esse é, no meu entender, um romance psicológico e onde cada leitor enxerga no livro a lição que tirar dali. Tudo salta aos olhos e nós ficamos instigados a desvendar os inúmeros sentidos. Esta aqui é uma visão, mas existem inúmeras, né? Eu acho que por isso que ele é extremamente rico. Quando ele diz num outro momento, ele lembra de uma briga que teve num bar ao longo desta trajetória, onde ele diz assim, que houve uma disputa de braço de um dia e uma noite e que ele saiu sendo chamado campeão. Ele é isso, ele se sente um campeão, ele tem ideais, esta é essa pessoa, né? Bom, é o desejo dele de realização, algo que todos nós temos direito de desejar ou não desejar, desejar menos, desejar mais, o que deseja ou não deseja, enfim, né? Eu acho que a vida está aí para ser vivida da melhor maneira possível. O peixe, ele diz, também é meu amigo. É porque, por um lado, eu vejo ele como tão humano que ele consegue discriminar bem, assim, que tem um humano, o ser humano é um ser agressivo. Ele é composto de pulsões agressivas e amorosas. Ele diz que o peixe é melhor do que, ou a natureza, enfim, é melhor do que o homem, porque o homem vive em conflito. Conflito entre amor e ódio. Ele fica ambivalente, é aquele peixe que ele quer matar, mas é o peixe que ele quer preservar, e é o peixe que ele acaba não levando, mas o que ocorre? Ele fica mal isso. Por quê? Porque o ser humano é complicado. É ter de viver com ambivalência e com conflito. O peixe não tem esse tipo de problema, ele é muito melhor do que o homem. Mas lá pelas tantas, ele se sente, o peixe, ele é como irmão, ele é um amigo, porque ele tem uma parte que é como o peixe, que é assim, como o peixe no sentido de que ele é bom, entende? Não essencialmente ruim. Tem muitas misturas aí, né? Bom, e até ele diz em algum outro momento algo assim, ó, um peixe tão calmo e tão forte e parecia tão corajoso e confiante. É estranho. O melhor é você também ser corajoso e confiante, velho. Ele se inspira na beleza do peixe, né? E eu acho que essa é a parte boa do humano, ser capaz de observar o belo, né? E se inspirar no belo. Bom, ele diz em outro momento ainda, preciso evitar que a dor dele aumente, a minha não importa. Olha a humanidade, né? A minha eu posso suportar. Eu acho que aí tem essa questão assim da sabedoria, da experiência, de já ter vivido muita coisa e ser capaz de tolerar as adversidades. Mas a dor dele pode enlouquecê-lo. E aí ele perde o peixe, e sei lá o que acontece com ele, porque se o peixe fosse profundo, ele podia afundar, perder o barco, sei lá, né? Mas aqui ele está sendo um pescador, ele está sendo um profissional no seu projeto e no seu objetivo de vida. Um homem, né? Um homem com seus conflitos. Mas o homem, ele diz adiante, não foi feito para derrota. Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Aqui eu acho que é um belo exemplo da resiliência dele, da resiliência pessoal dele, que é algo, certamente, que foi construído a partir de aspectos da predisposição, das experiências infantis. Isso ele trouxe com ele, né?
Isso, talvez a vida possa ter contribuído um pouco, deu algo que o ajudou a desenvolver o que ele trouxe com ele. Tá? Então, eu acho que é isso, assim, essa mais ou menos é a minha visão do livro e seguimos. Comentários? Bom, obrigado pelos comentários, né, das duas apresentadoras. Não, eu acho que o Hemingway, depois de escrever o livro, que surgiram tantas interpretações, que ele dizia, mas eu não pensei em nada disso, eu só escrevi uma história sobre um velho mar, né? Mas que bom que ele não saturou a história dele com suas próprias interpretações e que deixou esse espaço para a gente poder pensar, né? Mas eu, assim, lendo, eu lembrei bem, assim, do nosso velho Freud, né? Que eu acho que nos apresentou, eu acho que muitas coisas importantes sobre a condição humana, né? Que ele fala, assim, das 3 fontes de sofrimento, né? Que ele diz o sofrimento com os nossos relacionamentos, né? Que, como disse a Ângela, a senhora está sempre presente o amor e o ódio, né? Então, nas águas mais profundas, vamos supor, do mar, né? Eu acho que esses sentimentos estão sempre presentes, não é? E o outro sofrimento seria, assim, da fragilidade do nosso próprio corpo. A gente envelhece, a gente adoece, né? Que faz parte da vida, né? E da própria natureza, que também pode se voltar contra nós, e que a gente não vai poder dominar, não é? Eu acho que quando ele se refere ao mar, ele diz lá mar, não é? Como mar no feminino, né? E aí a TT viu um comentário que diz assim, que o Mar Morto, do Jorge Amado, os marinheiros, o mar, tinha muita sensualidade, né? Ele representava também o feminino, mas como uma mulher, a amante, né? Ou a companheira, ou a mãe, ou uma própria divindade, né? Como Iemanjá, que pode salvar, né? E que parece que o Santiago, o mar não tem uma sensualidade, não é? Mas também tem algo que te atrai, né? Mas que também pode ser cruel, né? Então aí diz lá o narrador assim, que os cubanos que têm medo do mar não dizem la mar, eles dizem é o mar, né? Acho que está bem escrito isso aí, né? Mas aí fiquei pensando assim também, né, nessa relação com o menino, também me pareceu uma relação positiva em que os dois se beneficiavam, porque o menino via nele um mestre, né? E eu acho que esse menino tinha muita vontade de aprender e de saber, né, para ele ser um grande pescador também. E eu acho que ele devia isso ao Santiago, e essa motivação dele, eu acho que veio desse velho, né? Então, acho que eu também vi como uma presença de um avô, assim, né? Um jovem querendo aprender com alguém, né? Que já viveu e que teve muita experiência. E também, assim, as lembranças dele na solidão do mar, né? Ele fala da solidão, né? Mas que ele também diz assim, que no mar tu não te sente só também, porque ele tem as aves, ele tem os peixes voadores, mas ele tinha, sobretudo, boas lembranças, né? Eu acho que isso mantinha ele ali com a força, né? E quando ele se refere à vontade de chegar em casa cansado, deitar numa cama, e ele poder voltar a sonhar, porque eu acho que a vida é isso, é uma realidade dura, mas que bom quem sonha, né? Eu acho que quem tem sonhos, né? Eu acho que se reconstitui psiquicamente, né? E o que dá força para te continuar. Deixa eu só fazer uma colocação. Durante a leitura, eu leio muito. E eu estava lendo junto com esse livro, um livro muito lindo que eu recomendo a todos, um livro do Marcelo Gleiser, o nosso físico premiado, que se chama Beleza do Inesperado. Não sei se vocês já leram, que é um livro autobiográfico dele e ele conta a experiência dele com a pesca fly, né, onde ele se encontrou. E ele fala sobre o livro Velho Mar, e ele fala sobre Santiago, e ele diz, a história dele é mais ou menos assim. Ele diz assim, que ele perdeu a mãe muito cedo,
Então ele ia para a beira do mar em Copacabana, Ipanema, e ele pescava. Então ele faz uma analogia. Ele diz: o menino e o mar, o velho e o mar. E quando tu dissesse a beleza, tu dissesse ali, até anotei. Deixa eu ver. Se inspira na beleza do peixe, né? Eu pensei na beleza do inesperado, porque ele diz que quando ele vai começar a fazer a pesca fly, ele fica, por isso que o nome se chama beleza do inesperado, quando salta um salmão, ele fica assim embevecido com a beleza do inesperado. E é mais ou menos o que ele entende que o Santiago deve ter sentido quando ele olha para o olhar do peixe, né, os olhos do peixe, que é a beleza do inesperado, né? Então eu fiquei pensando se o Manolín também não era uma parte do Santiago, né? Se não era o Santiago também menino, né? Ele também se alimentando de uma parte dele menino, porque um dia ele também foi menino, né? O quanto a gente não pode ver um duplo ali, né? Então, para a gente pensar também. Eu acho que eu fui bem crua, fiz uma interpretação assim dura, né, em relação ao Santiago, mas eu vejo que tem um outro lado. Tem a beleza do peixe, mas tem a morte do peixe, né? Tem o sentimento do Santiago em relação ao menino, em relação ao peixe, mas também tem o ego do Santiago que quer se sobrepor a tudo isso, né? Então eu li assim por uma chave mais trágica, que não se contenta, vamos dizer assim, somente com o belo, né? A contraface assim, desse belo, porque assim, a conquista desse belo tem assim, o triunfo da morte, assim, como, né, como a realização, como a conquista desse belo, sabe? A morte está implicada, sabe, nessa beleza, né? Então eu acho que essa é a minha leitura, que também tem muito a ver com o processo narrativo, né, quando a gente lê a construção narrativa, como esse narrador fecha o foco na subjetividade. Tá aí assim a grande maestria do Hemingway, né, em conseguir dar expressão viva a essa subjetividade, como se, né, realmente tudo, a gente assim, entrasse dentro da consciência da personagem. Mas é exatamente isso que faz com que as outras personagens todas desapareçam e não tenham voz nessa narrativa. O menino não tem voz, ele não tem espaço nessa narrativa. Ele não é uma personagem que mostre a sua consciência, que se construa como uma subjetividade dentro, né? Mas eu não estou achando que isso é um defeito do livro, isso é uma estratégia do livro, né? Para a gente pensar essas contrafaces da construção da personagem, para a gente enxergar, sabe, exatamente a complexidade psicológica, né, dessa personagem. Então, quando tu diz assim, que ele sofre um luto pela perda da esposa, engraçado, eu li isso, o fato de ele tirar a foto da esposa da estante, como exatamente o contrário, sabe? Como um desprezo assim, pela esposa. Não é né? Ele não sonha com a esposa, ele não fala da esposa, ele não tem afetividade, a menos que a gente queira ver, mas eu não vejo isso no livro, ele expressando afetividade em relação a isso. O que eu vejo é um velho muito forte na sua velhice, e isso se expressa muito assim, na luta assim,
atroz dele para dominar o peixe, mesmo com as mãos feridas. Né? Então esse velho para mim não tem nada de fragilidade. Né? Ele é assim heróico, sabe? Ele tem uma força mítica quase, sabe? Homérica. E que assim passa por um calvário, por todo um sofrimento para chegar, né, a uma redenção, alguma coisa que o torne digno diante do fracasso. Daí também está a sua grandeza heróica. Né? Então o meu exercício foi esse, assim, só de torcer um pouco, porque essa interpretação assim, né, de que, né, uma história positiva, eu quero tirar essa positividade. Talvez mostrar assim, essa contraface crítica e negativa que tem nesta ambição desmedida do velho, e daí está o trágico, né, porque o trágico tem a ver com essa desmedida. Conta-se que essa história do Hemingway foi escrita no momento que ele estava assim, muito deprimido, porque ele já não era mais um escritor reconhecido. Seu último livro tinha sido de sucesso lá na década de 40, e ele precisava escrever uma obra assim, que o afirmasse como um escritor de sucesso. Né? E então ele escreve assim, essa obra, né? Meio que assim, de uma forma meio autobiográfica, que, assim, né? Esse artista assim, querendo realizar uma grande obra, e vejam que ele se mata. Né? Então assim, tem esse questionamento assim, qual é o sentido, né, dessa ambição, dessa conquista, né, desmedida, se, sabe, a salvação é sempre precária. Né? Então foi só esse exercício assim, que eu fiz de uma interpretação assim, de ver, né, como atuar. Talvez o que tu está dizendo assim, de uma interpretação que contempla também esse outro lado agressivo. Eu entendo o que tu está dizendo, eu acho que sim, tem um lado agressivo, muito agressivo. É que a gente tem, realmente, eu acho que são olhares diferentes, né? Uma situação que me vem à mente, que me ajuda a pensar esse livro, até assim, a gente tem algumas referências teóricas também, como eu acho que tu disse muito bem em relação à literatura, porque ele afunila, né? Em termos de estratégia literária, ele afunila um diálogo subjetivo do velho com ele mesmo, onde ele usa outras coisas. Eu achei assim, impressionante, belíssimo, não é por acaso que ele ganhou um prêmio Nobel, né? Enfim, de fato, ele tem, acho que em termos literários, aspectos assim admiráveis, além do fato de ser tão amplo, né, e de permitir que as pessoas pensem, não tem um certo ou errado, tem várias formas de observação e de se pensar a respeito das coisas. Esse livro, para mim, um dos aspectos, vamos dizer assim, resgatando um pouco de teoria, o que me veio muito à mente nesse livro, que é da nossa área, né, foi um texto de Freud de 1915, A Transitoriedade, que é um texto que é lindo, é belíssimo. Ele conta, ele está passeando, né, num jardim com um poeta e uma outra pessoa, no verão, no norte da Europa, e tinha um dia belíssimo e flores, a natureza exuberante, e eles três conversando, e o poeta muito abatido, porque ele via aquela beleza toda e não conseguia usufruir com plenitude daquela beleza, porque ele sempre dizia assim, bom, mas isso aqui vai morrer, né? Vai morrer, isso aqui vem o inverno, acaba com tudo, não vai ter mais nada, né? E aí, nessa situação, o Freud ficou muito surpreendido, né? E depois ele parou para pensar a respeito disso. Por que essa situação estava assim complicada ou tão difícil dele, né? Porque é uma situação difícil
para nós humanos ter que conviver com esse aspecto de que a vida, primeiro, ela tem início, meio e fim. Às vezes nem tem muito meio, é início e fim, né? A nossa experiência de estar aqui, ela é para tudo vai passar, né? Outra questão que desse livro me chamou muita atenção é o fato, assim, ó, da gente... É um livro escrito, e nós estávamos conversando antes, né, Regiane? Foi um livro escrito em 1952, né? E nós estávamos aqui antes da reunião comentando a respeito de que era outra época e outro tipo de literatura que existia, muito diferente da literatura contemporânea, e a Regiane estava até me ajudando a entender. Eu perguntei um pouco mais dessa nossa literatura contemporânea, como que ela vê. Mas, enfim, o que ocorre é que esse livro é de uma época que, se tu dá para um jovem ler esse livro hoje em dia, tem que ser um jovem diferente, não é qualquer jovem que vai ler esse livro, né? Por mais que ele seja extremamente atual em termos da subjetividade humana, ele é um livro que tu dá para a gurizada aí, esquece, 2 primeiras páginas já deu, foi embora, não quer saber, mesmo sendo fininho. E ele é conciso, né? Esse é um outro elemento em termos dessa questão da literatura, né? Ele é um livro conciso. Mas, enfim, eu acho que, só para completar, assim, né? É uma situação onde a gente pode realmente imaginar inúmeras possibilidades, né? Está sempre em aberto. Acho que essa é a riqueza do livro, no meu entender. Não sei se é o... Eu acho interessante essa visão da Regiane, né? Também me passou um pouco, mas eu não consegui formular de outra maneira, assim, né? Dessa quase onipotência dele de desafiar o mar em águas profundas, né? E de achar que é capaz, né, de pescar um peixe, né, tão gigante, né? Só posso fazer, por exemplo, isso assim, parte de uma escolha. Essa escolha de ir até esse lugar mais distante, só que de ir até esse lugar mais distante, de águas mais profundas, ele escolhe fazer isso. Então aí eu acho que a gente, né, vê essa ambição desmedida. Não, mas o que eu pensei foi o seguinte: eu acho que o próprio escritor deixou ele viúvo e sem filhos. Porque se ele tivesse mulher e filho, ninguém teria deixado ele ir para o alto mar, me parece. Né? Porque o que a gente vê na atualidade, eu vejo assim, por pacientes que têm pais com essa idade, os pais querem dirigir, os filhos não deixam, têm medo. Né? Porque diz assim que os pescadores não têm medo do mar, porque vem lá mar, né, como feminina e protetora, mas que as esposas têm medo do mar. Né? Porque elas perdem os maridos ou os filhos, né? Então veem o mar sempre, essa atividade, como muito perigosa, né? Como uma ameaça realmente, né? E eu acho que todo idoso tem essa pretensão desse desafio de alguma coisa, não é? Eu acho que para provar um pouco que ainda tem força e para negar um pouco a morte, né? Porque ele não pode se entregar também, né? Enfim. A Regiane fez uma leitura mais do trágico, né, do dramático do livro, mas eu queria provocar um pouco a leitura do épico do livro. Tu tem um personagem em terceira pessoa, com todas as nuances que existem aí de uma literatura moderna, mas a ideia do confronto com o mar é uma ideia tão arraigada, né, dentro do ser humano, desde o nosso Ulisses. O Hemingway não era um escritor técnico no sentido de um estudioso, ele era um escritor intuitivo, né? Um escritor que desenvolveu algumas técnicas próprias, inventou, a ponto de ganhar o Nobel, mas que não era um escritor preocupado em fazer relações, né, técnicas como o Faulkner ou como o Proust. Mas apesar disso, é um escritor que dialogou muito com essa tradição. Então, se o livro tem alguma coisa de biográfico, e toda a literatura tem uma dimensão de biográfica, nós nos contamos enquanto escrevemos, nós falamos nossos anseios, nossos medos, nossas angústias. Eu queria ouvir,
né? Um pouco desse outro lado, né? O trágico está ali. O erro trágico é enfrentar o inenfrentável, não tem como enfrentar o mar é gigantescamente insuperável. Mas é justamente isso que torna ele épico, né? Porque a epicidade dele está vinculada ao desafio daquilo que não tem como ser desafiado. E ele supera esse desafio, tanto que ele traz de volta, né, o barco e a carcaça de um peixe de 6 metros de comprimento como prêmio, né? Me soa muito Ulisses chegando em Ítaca, velho, né, transformado em velho, na casa do porteiro, para poder enfrentar e ter as suas feridas ou a sua cicatriz ou seus pés lavados, e aí toda a história da Ericleia. Mas a ideia é assim: eu fui, eu superei, eu voltei e eu estou aqui, né? E esse é o sentimento que eu tenho em relação ao próprio Hemingway, que se suicida de uma maneira brutal, né? E isso é uma coisa que a gente, às vezes, não é agradável falar de suicídio, mas enfim, né? Ele se suicida com uma espingarda de caçar elefante. Então ele se suicida colocando uma arma na boca, olhando para a arma e atirando. É diferente de colocar um revólver embaixo do pescoço, ou de se enforcar, ou de tomar um remédio que não enxerga isso. Ele se suicida com uma dignidade de caçador, né? E eu acho que o Santiago tem muito dessa ideia, assim: eu fui, eu venci, e por mais derrotado que eu aparente estar nesse momento, eu estou aqui como prova, né? Então eu acho que o Santiago, que o Manolin e que o Marlin, todos eles são Hemingway, né? De alguma maneira, dessa projeção, né? Eu sou o velho porque enfrentei e estou velho, ou pelo menos um pouco velho na visão dele. Eu sou o peixe porque eu me superei e estou aqui, tenho dignidade, e eu sou esse menino que é capaz de reaprender e refazer as coisas. Então, acho que para além do trágico que está ali presente, tem uma dimensão do épico que é lindíssima também nessa simplicidade. E trabalho com esse livro, né, com os alunos, e no primeiro ano, ou seja, quando eles têm 15 anos de idade, e eu acho que, na verdade, para qualquer livro, o que importa é a mediação. Dependendo, se tu disser para ele assim, leia, não, aí na segunda página ele para de ler, né, porque tem o celular. Mas se tu disser, isso é importante por isso, por isso, por isso, eu te desafio a encontrar essas coisas importantes, eles vão, e eles adoram. Obrigada, Fernanda. Não sei se eu consigo responder, a pergunta é difícil, né? Então, o trágico e o épico. Bom, em termos assim de gênero, né, o que a gente tem aqui é uma narrativa, né, em terceira pessoa. Então, isso vincula o livro muito mais ao épico, né? Mas, evidentemente, que não ao épico clássico. Porque o que a gente tem aqui é uma unidade extrema de ação, né? Portanto, isso aí já nos aproxima mais do trágico. Uma unidade de espaço, né? Ali, o barco naquela, né, região da corrente do Golfo. E uma construção dramática em que o narrador quase desaparece, o narrador em terceira pessoa, e o que a gente tem basicamente são as falas e os pensamentos do personagem. Então, tu vê que o épico, assim, enquanto construção, enquanto forma narrativa, enquanto convenção de gênero, ele é muito desconstruído dentro de um romance, como forma. Tá? Então, o épico como forma é desconstruído em favor da construção dramática. Tá. Mas o personagem, Santiago, ele tem laivos de herói. Mas eu não sei se ele é um herói épico. Porque o herói épico até pode ser, porque assim, está muito centrado na ação. Mas ele tem muitos questionamentos também, que o herói épico não tem. Tá? Então, se por um lado tem assim, a ênfase na ação, que é próprio do épico, as problematizações, ele é um herói que pensa.
que é sempre um herói grandioso, exemplar, que vitorioso e que volta para Ítaca como o grande rei. Né? Como é que o Santiago volta ali para a aldeia dos pescadores? Né? Ele volta derrotado. Eu acho que, né, assim, é importante assim, aceitar essa dimensão da derrota. Ele volta derrotado porque assim, a sua grande conquista foi destruída, foi destroçada. O que resta é apenas uma carcaça, né? Como resquício, como vestígio daquilo que foi, ou daquilo que é uma ilusão, sabe, da conquista, que é uma ilusão, sabe, está ali a imagem do seu grande prêmio, mas é um prêmio destroçado, sabe, o que a gente tem ali é apenas um vestígio de alguma coisa que foi grandiosa, mas não é mais. Então, assim, a dimensão trágica está aí. Quer dizer, nesta conquista que ao mesmo tempo, nessa vitória que ao mesmo tempo é um fracasso. E é um fracasso por uma coisa trágica também, que é essa desmedida, que é a ambição do ser humano. Que é isso de querer conquistar alguma coisa que está muito... de querer enfrentar essa coisa cósmica, grandiosa, que nos governa, mas que, no entanto, o homem deseja dominar. Tem um momento do livro em que o peixe governa o barco, sabe? Em círculos concêntricos, né? E que o movimento, tudo ali, né? E essa força do peixe, o Santiago, aos poucos, vai controlando. Né? Então, é isso que se mostra, né, para esse herói trágico daí, diante da sua condição precária, porque é isso o herói trágico, esse defrontar, né, que o épico não tem esse confronto com o provisório e com, né, o precário, né, que o Santiago leva para a praia. Tanto que no final do livro, assim, tá ali aquela carcaça e um turista americano pergunta o que é aquilo ali. Ah, parece que é um tubarão. Então tudo se revela, toda essa, né, esse peixe maravilhoso que ele pescou, né, fica fora dessa dimensão assim, né, do belo, do sublime, né, porque no fundo isso, qual é né, se desfaz assim. Então, não sei, um pouco isso assim, tem um pouco de épico, um pouco de trágico também, né, mas eu acho que ele é mais trágico do que épico. Bom, pelo avançado da hora, vamos ter que encerrar. A gente poderia continuar discutindo, né? Porque eu acho que levanta várias ideias. Se o Fernando falou, eu fiquei com um monte de ideias aqui para discutir, mas, né? E fiquei pensando até, dentro do que tu falaste, Fernando, eu fiquei pensando no Hemingway também, achei que a história tem muito a ver com a história dele, mas nós, aqui da psicanálise, evitamos falar em questões, juntar essas questões biográficas com os romances. E lembrando, né, já que tu falasse, nós estamos em setembro, que é o mês de prevenção do suicídio. Então é sempre bom lembrar, né? Toda lembrança e ajuda é bem-vinda. Bom, quero agradecer a presença de todos, a presença da Rejane, da Ângela, dos que aqui estão, e lembrá-los então e convidá-los para o próximo café, no dia 10 de outubro, onde nós vamos discutir Peter Pan, com a presença do professor Caio Ritter e da nossa colega Ana Pandolfo. Então, até lá, obrigada, boa noite.